Olá, pessoal. Na aula de hoje nós vamos tratar sobre o recurso da apelação. Bem, como sabemos, a apelação sofreu uma série de reformas, portanto temos que prestar bastante atenção. Mas vamos começar pelo cabimento do recurso, que está previsto no artigo 513 do CPC, que passaremos a ouvir. Código de Processo Civil, artigo 513. Da sentença caberá apelação, artigos 267 e 269. Bom, já que a apelação ela cabe da sentença, nós temos que analisar o procedimento dela, a regularidade formal. A partir daqui, inclusive, eu peço para vocês prestem bastante atenção, que nós vamos vir com a novidade, então, da súmula impeditiva de recursos. Vejam, no procedimento funciona assim. O juiz, no primeiro grau de jurisdição, profere sentença. Vejam, sentença é aquela conceituação com ou sem resolução do mérito, extinguindo ou não o feito, dependendo do 267 ou 269. Juiz profere sentença, o autor ou o réu, ou até mesmo ambos, se houver uma parcial sucumbência para as partes, oferecem apelação. Onde eles interpõem a apelação? Eles interpõem no primeiro grau. Eles dirigem aquela folha de interposição para o juiz e entregam em cartório no primeiro grau. Vejam, o juiz vai receber essa apelação ou não. Ele vai analisar os requisitos intrínsecos, requisitos extrínsecos. Se o juiz admitir a apelação, ele abre prazo para contrarrazões. Se o juiz inadmitir, caberá agravo de instrumento dessa decisão. Vejam, esse primeiro exame de admissão que o juiz faz do recurso de apelação é um juízo obrigatório, conforme o artigo 518. Agora, quando volta as contrarrazões para o juiz ele pode fazer um segundo exame. Quando ele recebe a apelação, ele tem o dever de fazer o primeiro exame. Vejam, ele admitiu a apelação, ele abre prazo para contrarrazões. Quando voltam as contrarrazões do apelado, o juiz pode e não deve fazer um segundo exame de admissão. Faz, se quiser. Alguns juízes até dizem, vista o apelado para contrarrazões e após remeta ao seu tribunal. Mas se ele quiser, ele faz um segundo exame. Qual seria a vantagem? Nas contrarrazões teria algum argumento justamente para inadmitir o recurso. Bom, na volta das contrarrazões, o juiz fazendo ou não esse segundo exame de admissão, se ele vai admitir a apelação, ela vai então para o tribunal. Os autos sobem junto com o recurso de apelação. Esse então é o procedimento da apelação. Ela é julgada no segundo grau. Depois nós vamos ver a possibilidade de retratação. Mas por hora não, por hora o procedimento. E é nesse procedimento que entra a novidade trazida em 2006 pela Lei 11.276, que é a chamada súmula impeditiva de recursos. Vejam, o que é a súmula impeditiva de recursos e o que ela trata na verdade? A súmula impeditiva de recursos é mais uma forma de tentar agilizar o procedimento, aquela busca da celeridade processual através de legislação que eu digo para vocês, tenho cá comigo que realmente é bastante ineficaz. Mas enfim, são tentativas. A súmula impeditiva está prevista no artigo 518, parágrafo 1º, que passaremos então a ouvir. Código de Processo Civil, artigo 518, parágrafo 1º. O juiz não receberá o recurso de apelação quando a sentença estiver em conformidade com súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal. Vejam, esse 518, parágrafo 1º, diz o seguinte, que o juiz, se ele profere uma sentença com base em qualquer súmula do STF ou STJ, ele vai inadmitir o recurso de apelação. Em que momento ele faz isto? Ele faz isto ou quando faz o primeiro exame de admissibilidade ou quando faz o segundo exame de admissibilidade, que é aquele segundo exame que ele faz, se quiser ou não, na volta das contrarrazões. Claro que a situação é completamente absurda. Vocês imaginem o seguinte, que o juiz passa a proferir sentenças com base em qualquer súmulazinha do STF e STJ. Ele, em tese, pela letra fria da lei, estaria dispensado de ler a apelação. Por quê? Porque, na verdade, o parágrafo não fala sobre a apelação, ele fala sobre a sentença. Então, esse parágrafo não deveria existir. Mas se ele existe, como é que deveria ser uma redação menos pior? Seria assim, o juiz não recebe a apelação se ela estiver contrária à súmula do STF ou STJ. Mas não, o parágrafo fala, o juiz não recebe apelação se a sentença do juiz estiver conforme súmula do STF ou STJ. Olha, gente, isso pode dar tanto erro que, olha, vou arrolar aqui só algumas hipóteses. Por exemplo, imaginem que eu tenha mais de uma causa de pedir da minha ação. Isso é normal, mais de uma causa de pedir. Imaginem que o juiz, ele decida, com base em súmula, calcado em apenas uma das causas de pedir.
a minha apelação pode estar com base em outra causa de pedir e, inclusive, também essa outra causa de pedir esteja baseada em súmula também. Outro exemplo, vamos pegar aqui duas súmulas do STJ. Existe lá uma súmula do STJ que diz assim, ó, relação banco-cliente é relação de consumo. Existe mais abaixo uma súmula que diz assim, ó, os juros da instituição financeira não configuram usura, portanto, não são, né, abusivos. Imagine o seguinte, um juiz profere sentença dizendo o seguinte, olha, não vou revisar juros, porque conforme a súmula do STJ, os juros não configuram usura. Imaginem que eu faça a minha apelação com base na súmula que diz que a relação cliente-instituição financeira é relação de consumo. E eu digo mais, que por ser uma relação de consumo, o contrato é de adesão. E se é de adesão, eu não pude pactuar. E em não podendo pactuar, eu estou pagando juros absurdos. Tanto a sentença do juiz quanto a minha apelação estão conforme súmula do STJ. Qual é o problema? As súmulas são contraditórias, elas são mal elaboradas, às vezes se contradizem com as do STF. Sem contar aquela questão de ter mais de uma causa de pedir em uma mesma ação. Então, vejam, pode dar tanto problema isto, que eu vou dizer para vocês, está mais para atrasar o processo do que para adiantar. Mas para o exame de ordem é importante que vocês lembrem. Basta que a sentença do juiz esteja conforme súmula, qualquer súmula do STF e STJ, e ele vai então automaticamente inadmitir minha apelação. Ele pode ou ele deve. A lei diz que ele não receberá. Por letra fria da lei, parece muito mais que ele está obrigado a não receber. Agora, há quem diga que isso não é obrigatório, porque na verdade não foi emendada a Constituição quanto à súmula impeditiva de recursos. A Constituição fala de súmula vinculante, que é outra coisa ainda. Veja, a súmula vinculante são aquelas súmulas do STF aprovadas como tal. Agora, já a súmula impeditiva de recursos é qualquer súmulazinha do STJ e STF, o que vem a dar mais de 1000 súmulas. Então, a situação é diferenciada aqui. E mais, esse paradigma de levar em conta a sentença não vai trazer produtividade, muito menos celeridade. Por quê? Porque se o juiz inadmite a minha apelação com base nesse argumento, o que eu faço? Eu faço agravo de instrumento. Mas, se eu perder no agravo de instrumento, eu vou ter que ir até o STJ e STF. E se eu ganhar no STF, de repente, imagine, eles dizem assim, a Letícia tem razão, parabéns, realmente a apelação dela tinha que subir. O que vai acontecer agora? A recém subirá a minha apelação para o Tribunal ACO. E aí depois, depois pode ser que tenha especial extraordinário lá para o STF, STJ. E aí eu vou ter que subir de novo até o Superior e o Supremo, quando na primeira vez eu fui só para fazer eles destrancarem o meu recurso de apelação. Então, celeridade, gente, não existe. Agora, se vocês vão me dizer assim, ó, existe supressão de duplo grau de jurisdição? É claro que existe. O princípio está cada vez mais mitigado, o princípio do duplo grau de jurisdição está mitigado. Ó, vamos analisar o seguinte, nesse caso, o juiz profere a decisão dele. Vejam, ele impedindo que o recurso suba para o tribunal, ele está suprimindo o quê? O segundo grau de jurisdição. Em tese, se o advogado se conforma, tudo acaba no primeiro grau e eu não tenho a chance de ir ao tribunal. Então, essa situação posta, violação do plural. E essa violação, eu digo para vocês, ela não é surpreendente para ninguém, ela é reconhecida. Não se tem a menor dúvida disso. Ela é reconhecida, mas tudo que se faz hoje em dia é se trabalhando em nome da celeridade, que na verdade é um dos piores caminhos é mexer no processo para se chegar lá. Por quê? Porque o processo continuará sendo lento. Então, esse daqui é o 518, parágrafo 1º, que trata da súmula impeditiva de recursos que viola o segundo grau de jurisdição, violando, consequentemente, o duplo grau de jurisdição. Agora vamos analisar uma segunda violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Existe uma segunda violação, pior é que existe. Que violação é esta? É a violação do artigo 515, parágrafo 3º do CPC, que passaremos a ouvir. Código de Processo Civil, artigo 515. Nos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito, artigo 267, o tribunal pode julgar desde logo a lide, se a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento. Como se observa pela redação do artigo de lei, o que depende para que aconteça o artigo 515, parágrafo 3º, que é a supressão do primeiro grau de jurisdição. O 518, parágrafo 1º que acabamos de ver, ele suprime o segundo grau. O 515, parágrafo 3º, suprime o primeiro grau. E como isso acontece? Funciona assim. No primeiro grau, o juiz profere uma sentença que não é de mérito. Tem que necessariamente ser uma sentença do 267. Se for mérito, gente, não pode ser o 515, parágrafo 3º. Então, o juiz profere uma sentença que não é de mérito. Vejam, a parte apela. A apelação vai para o tribunal.
O tribunal, ao julgar a apelação, entende que o juiz errou. Por quê? Porque ele deveria ter resolvido o mérito. E aí, o que o tribunal faz? O tribunal analisa se o processo está em condições de julgamento. O que é um processo em condições de julgamento? É um processo pronto. Não precisa de prova para produzir nem nada. Ele está pronto para ser decidido. De acordo com a letra fria da lei, esse processo ainda tem que versar sobre matéria exclusivamente de direito. Chama a atenção de vocês. Pela doutrina e jurisprudência, não há essa necessidade de ser exclusivamente de direito. Porque a doutrina e jurisprudência diz assim, ó, se o processo está pronto, tanto faz se a matéria é só de direito ou se é de fato ou de direito. O que importa é o processo pronto. Mas letra fria da lei fala, matéria só de direito. Em primeira etapa do exame de ordem, geralmente a gente nota que o pessoal se apoia mais na letra da fria da lei, portanto na matéria exclusivamente de direito. Em segunda etapa, sim, seria conveniente comentar a questão do que diz a lei e da questão do que diz a doutrina e a jurisprudência. Então vejam, o tribunal analisa que o processo está pronto e analisa mais. Analisa que a matéria é exclusivamente de direito. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, tanto faz se a matéria é só de direito ou fato é direito. E o que o tribunal faz, então, após essas conclusões todas? Ele aproveita e decide o mérito da causa. Ao invés de remeter para o juiz que não havia decidido o mérito, ele, tribunal, aproveita e decide o mérito da causa, sem remeter ao primeiro grau, suprimindo, portanto, o primeiro grau da jurisdição. Vamos pegar aqui um exemplo concreto, tá? Concreto. Imagine o seguinte, petição inicial, contestação, réplica, tréplica, aquela história, vista autor, vista ao réu, vista as partes, vista autor, vista ao réu, vista as partes, digam as partes para pretendem produzir, e o processo vai por anos e anos. Depois de anos e anos, o juiz profere uma sentença dizendo o quê? Que, em verdade, a parte autora é ilegítima. Vejam, essa é uma sentença que não é de mérito. O autor, o que faz diante disso? Ele apela. O tribunal entende que o juiz errou, porque o tribunal entende que o autor é, sim, parte legítima. E o tribunal, então, aproveita e analisa se esse processo está pronto para julgamento. Olha, depois dessa história toda que eu contei, do vista autor, vista ao réu, essas partes, digam isso, digam aquilo, o processo vai estar mais do que pronto, né? Ele vai estar super maduro, para não dizer coisa pior. E o tribunal, em tese, pela letra fria da lei, verifica se a matéria só de direito. Por doutrina e jurisprudência, tanto faz qual é a matéria. E aí o tribunal aproveita e julga o mérito da ação. Por exemplo, diz assim, realmente, nesse caso, o réu tem que indenizar o autor. Não passando ao primeiro grau, suprimindo o primeiro grau e fazendo aquilo que o juiz deveria fazer. Então aqui se viola também o princípio do duplo grau de jurisdição. Em nome do quê? Em nome da celeridade processual. É só por esse motivo aqui. Vejam, depois o que me sobra? Me sobra o especial, o extraordinário. Eu não tenho muitas possibilidades mais para pensar depois do que me acontece agora. Aqui vou chamar a atenção de vocês para um detalhe bem importante. Não esquecer, prescrição e decadência são matérias de mérito, mas prescrição e decadência são matérias de ordem pública, que são ditas de ofício. E prescrição e decadência independem de citação do réu para serem pronunciadas. Por que essa preocupação? Exemplo, questão também de segunda etapa, mas que leva a refletir bastante. Segunda etapa, exame de ordem. Eles colocam a situação que é a seguinte, o juiz no primeiro grau declarou a prescrição. Ele declara a prescrição. A parte recorre e o tribunal confirma a prescrição. Até esse momento sem réu citado. O juiz indeferiu a petição inicial por prescrição. O tribunal confirma a prescrição e a questão diz assim, o tribunal se embasa no 515, parágrafo 3º. Agiu corretamente o tribunal? Resposta, não. Por que não? Porque se o juiz ele pronunciou a prescrição no primeiro grau, ele disse o mérito. E para ser o 515, parágrafo 3º, o juiz não pode resolver o mérito no primeiro grau de jurisdição. Aí aquela questão, mas o réu não foi citado. Mas, gente, para prescrição e decadência não precisa citar o réu. São casos de indeferimento inicial. E não esqueçam, são matérias que são de mérito. Assim acabamos então de analisar as causas, na verdade, que levam à violação do duplo grau de jurisdição. Por enquanto essas duas, claro, digo para vocês. Outras tantas poderão haver dentro do recurso de apelação. Tomara que não, mas por enquanto duas. Passaremos agora a analisar o artigo 515 nos demais parágrafos que sobraram, porque analisamos agora o parágrafo 3º. Começando a analisar o parágrafo 1º do CPC, no artigo 515, tá? Parágrafo 1º. Vejam, esse parágrafo diz assim, olhem bem, o tribunal julgará além do que lhe foi devolvido. É importante para que vocês vejam da mesma maneira que eu estou dizendo para vocês, que vocês leiam o caput também do 515.
O tribunal decidirá além do que lhe foi devolvido. Em verdade, minha gente, isso daqui não é nada demais, não é uma violação ao efeito devolutivo, de maneira nenhuma. Quando eles falam que o tribunal decidirá além naquelas chamadas matérias de ordem pública. O que são matérias de ordem pública? São aquelas matérias que devem ser ditas de ofício. Elas devem ser ditas. Por quê? Porque existe interesse público. Por exemplo, o artigo 301 do CPC, excetuando a arbitragem. Por exemplo, incompetência absoluta, condições da ação. Quantas e quantas vezes as partes não se dão com a situação no tribunal, do tribunal dizer assim, não, o feito vai ser extinto porque a parte é ilegítima. Ah, mas ninguém aqui alegou, mas não precisa alegar. Por quê? Porque a matéria de ordem pública, ela não pode, ela deve ser dita a qualquer tempo e grau de jurisdição. Bom, e o que acontece quando o tribunal, ele declara a matéria de ordem pública? Vejam, ele pode declarar essa matéria, quer porque ela tenha vindo a pedido na apelação, uma das partes se deu conta da matéria de ordem pública e pediu também, na preliminar da apelação, ou ela pode vir de ofício, tanto faz. Porque eu já falei para vocês, não existe restrição, é o que diz o 515, parágrafo 1º. O que o tribunal faz quando se depara com a matéria de ordem pública que acaba violando, então, o procedimento processual? Bom, aí nós analisamos o que diz o artigo 515 ainda, mas no parágrafo 4º, que também foi trazido pela Lei 11.276 de 2006. O parágrafo 4º diz o seguinte, que o tribunal vai verificar se essa é uma nulidade sanável. Existem nulidades sanáveis? Existem, gente. É claro que existem. Por exemplo, incapacidade de parte, intimação do MP. MP não foi intimado, o que faz? Intima. Ah, e a parte incapaz que faz? Intima o pai ou a mãe para suprir incapacidade. Então, o tribunal verifica se é uma nulidade sanável. Se é uma nulidade insanável, o tribunal só poderá extinguir o feito. Exemplo, a parte é ilegítima. Exemplo, o pedido é juridicamente impossível. O tribunal extingue o feito. Mas e se for o caso de uma nulidade sanável? Se for o caso de uma nulidade sanável, o tribunal vai verificar se ele próprio, o tribunal, poderá sanar ou se deverá remeter ao primeiro grau para que o primeiro grau venha sanar a nulidade. Imagine essa história da intimação do MP. Existe algum problema em intimar MP no segundo grau? Na maioria dos casos, não. Intima MP no segundo grau, supriu a nulidade, sem problema nenhum. Agora vocês imaginem um outro exemplo. Imaginem que o juiz que tenha proferido a sentença seja um juiz absolutamente incompetente. O que vai acontecer? Necessariamente terá que voltar ao primeiro grau para que o juiz competente profira a sentença. Então, o 515, parágrafo 4º, diz o quê? Que o tribunal vai ver se é possível sanar. E se é possível sanar no tribunal sem remeter ao primeiro grau. Isso sim é ganhar tempo. Isso sim é celeridade. Porque antes a remessa que se mandava ao primeiro grau para cumprir algo que o tribunal podia cumprir, ela era desnecessária. Então, veja, combinando o 515, parágrafo 1º com o parágrafo 4º, nós temos o quê? 515, parágrafo 1º. Ó, matéria de ordem pública que o tribunal diz de ofício. Não tem nenhum problema, mas o tribunal só pode dizer de ofício, é que ninguém argua a matéria de ordem pública. Exemplos eu falei para vocês, o artigo 301 do CPC, exceto a arbitragem. Bom, e se existe uma matéria de ordem pública violada? Quer tenha sido ela constatada pelo tribunal de ofício, quer a pedido. O que o tribunal faz? Parte para o 515, parágrafo 4º. Vê se ela é sanável. Se ela é, vê se sana então no tribunal ou se sana no primeiro grau. Se for insanável, extinção do processo. Vamos agora analisar o 515, parágrafo 2º do CPC. Em verdade, ele é um pouco estranho, e às vezes parece que a gente está falando do parágrafo 1º e não do parágrafo 2º. Exemplo. Ele diz assim, ó, primeiro vamos tratar do que ele diz, depois do exemplo. Ele diz assim, ó, imagine, né, que o juiz, ele julgue com base em um fundamento demonstrado na petição inicial ou na defesa. Imagine o seguinte, petição inicial, uma ou mais causas de pedir. Defesa, uma ou mais causas de pedir. O juiz, na sentença dele, ele pode aproveitar só uma das causas de pedir do autor, ou só uma do réu, ou dos dois, ou todas as causas. Ele analisa, gente, quantas causas de pedir ele quiser. É claro que ele vai ter que analisar a causa de pedir. Agora, ele não é obrigado a se manifestar sobre todas as causas de pedir. Ele não tem essa obrigação pelo 515, parágrafo 2º. E o tribunal também tem esta liberdade de não vincular-se apenas àquelas causas de pedir que o juiz tenha julgado na sentença. Então, vejam, 515, parágrafo 2º. O tribunal decide com base em argumento que o juiz não tenha argumentado. Vejam, desde que esse argumento tenha vindo na petição inicial ou na defesa. Como? Vejam, desde que tenha vindo na petição inicial ou na defesa. Vamos exemplificar isso daqui. Imaginem o seguinte, o autor diz assim, ó,
O réu bateu no meu carro. Ele vinha embriagado, ele vinha a 150 km por hora e ele passou no sinal vermelho. Ó, 3 causas de pedir. Estão na petição inicial. Imaginem que o réu diga assim, ó, eu não fiz nada disso. Pronto, essa é a causa de pedir do réu. Imaginem que na sentença o juiz julgue a ação totalmente improcedente, dizendo que o réu não estava bêbado, que não está comprovado isso. Ah, mas o juiz não falou sobre velocidade, sobre sinal vermelho. O juiz não é obrigado a falar sobre todas as causas de pedir, gente. O juiz ele é obrigado a falar sobre todos os pedidos. Se ele não falar sobre todos os pedidos, essa decisão será citra petita, será omissa. Causa de pedir, ele não é obrigado. Pedido, sim. Então, imaginem que o juiz, ele se embase, na verdade, só na questão do alcoolismo e diga, ele não estava alcoolizado. Ação totalmente procedente. Por mais que vocês fiquem resignados com a previsão de lei, é isso que ela diz. Agora, vocês imaginem o juiz hoje em dia, né, tão cheio de trabalho, tendo que analisar todas as causas de pedir. Não haveria como. Então, analisou o pedido. Quer indenização? A indenização é improcedente. Motivo? Ele não estava embriagado, o réu. Imagine que o autor irresignado apele dessa decisão. E o tribunal, então, reforme a sentença do juiz e diga, não, pensando melhor, o réu passou pelo sinal vermelho. Veja, o juiz não havia falado sobre isso. E aí, pode o tribunal fazer isso? Inclusive, nesse caso, reformando a sentença, dizendo que a sentença é de procedência? Pode. É justamente o que diz o 515, parágrafo 2º. Veja, o juiz julgou com base em um fundamento. O tribunal pode julgar com base em fundamento diverso, desde que todos esses fundamentos tenham vindo na petição inicial ou na defesa. Isso não há nenhum problema. E aí, o tribunal acabou, nesse exemplo para vocês, reformando, então, a sentença com base em argumento não utilizado pelo juiz, que é o que claramente diz o 515, parágrafo 2º. Claro que você deve estar pensando assim, mas que absurdo o juiz não precisar analisar todas as causas de pedir. Isso é um problema legislativo. Eu sempre digo isso. Gente, exame de ordem não é espaço, não é fórum para ficar debatendo se a letra da lei ela é boa ou ruim. Exame de ordem só tem uma solução, passar. Não tem como ficar debatendo se a lei é boa ou ruim. Isso daí, gente, vai fazer um manifesto, alguma coisa. Não é esse o âmbito. O âmbito é entender o que diz a lei e passar. Portanto, o juiz, ele não é obrigado a analisar todas as causas de pedir, mas sim todos os pedidos. Bom, tratamos do 515 do CPC, vamos tratar agora da questão da retratação no recurso de apelação. A retratação na apelação é algo excepcional. Gravem isso. Ó, no agravo instrumento e retido, que nós vamos ver, eles, na verdade, têm a retratação como regra. Mas na apelação, a retratação ela é uma exceção. Então, vejam, exceção que acontece em 2 casos. Um caso mais antigo, que é o caso do artigo 296 do CPC. E um caso que é um caso, na verdade, mais atual, que é o 285A do CPC. Vamos começar tratando do artigo 296 do CPC. O 296 diz o seguinte, se o juiz indefere a petição inicial, indefere, qual que é um dos motivos do 295? Por exemplo, petição inicial mal escrita, ele mandou emendar e o remendo ficou pior, que isso aqui muitas vezes acontece, e o juiz indefere a petição inicial. O que o autor faz? O autor apela. Esse é um caso que o juiz tem a possibilidade de querendo retratar-se. Se ele não se retrata, ele manda então o recurso para o tribunal sem citação do réu. Isso é importante, a lei é clara, né? Ele não cita o réu. E por que não? Porque, em regra, se o tribunal acabar cassando a sentença do juiz, dizendo juiz, não era tão mal escrita a petição inicial, o senhor foi muito rigoroso nesse caso aqui, está até mal escrita, mas dá para entender, o que vai acontecer com a ação? Ela voltará ao primeiro grau. E aí, bom, nessa oportunidade, em tese, então, o juiz vai citar o réu para oferecer defesa na ação. É por isso que quando o juiz não se retrata, ele manda direto os autos para o tribunal sem dar qualquer notícia ao réu do que está acontecendo. Vamos agora ouvir então o artigo 296 do CPC. Código de Processo Civil, artigo 296. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 48 horas, reformar sua decisão. Parágrafo único. Não sendo reformada a decisão, os autos serão imediatamente encaminhados ao tribunal competente. Então vimos a primeira causa de retratação do juiz. Não esquecer, né, que a lei fala em reformar sua própria decisão. Reformar sua própria decisão que vem a ser retratar. Na prova, tanto faz se eles vão falar em retratar ou reformar. Vamos agora analisar a segunda causa de retratação do juiz na apelação, que, como eu já falei para vocês, é um caso excepcional.
O artigo 285-A, trazido pela Lei 11.277, de 2006 também, referente diretamente à questão processual, ele trata justamente do 285-A, e que vai acabar mexendo com a apelação, ainda que aparentemente não. Por que surgiu o 285-A? De novo, celeridade. Do que trata o 285-A? Das demandas de massa. O que diz o 285-A? Ele diz o seguinte, que o juiz pode e não deve. O juiz pode julgar uma ação totalmente improcedente. Não pode ser parcial e não pode ser procedente. Tem que ser totalmente improcedente. Sem citar o réu. Vocês vejam bem, o artigo está dizendo, o juiz profere uma sentença de mérito sem citar o réu. Quando? Quando tratar-se de matéria só de direito. E quando no juízo, na vara do juiz, houver outras sentenças em causas idênticas, também de total improcedência. Funcionaria assim, para dar um exemplo para vocês. Pegando aqui ações de massa, de matéria só de direito, revisionais bancárias, ações do reajuste da casa própria, ações da revisão do fundo de garantia, todas essas aqui são ações de massa. Ações do valor fixo da parcela da Brasil Telecom, são ações de massa. O expurgo de poupança, todas ações de massa. Vocês imaginem que o juiz pegue lá 2 processos desses, mande citar o réu. Réu citado contesta. O juiz, após então contestação, analisa se não tem mais nada para fazer e profere sentença. Sentença julgando o mérito, muito bonitinho. O que o juiz pode fazer com base nas sentenças proferidas, pelo menos 2, a partir de agora nos próximos processos? Sem citar o réu, o juiz pode dizer que já julgou naqueles 2 processos total improcedência e simplesmente copiar aquela sentença. Por quê? Porque a ideia do legislador seria a seguinte, o que adianta citar o réu e seguir adiante se o juiz é proferir uma sentença de total improcedência mesmo? Então o juiz, na verdade, mais ou menos não, na verdade ele acaba colando a sentença proferida naquelas outras causas repetidas, que são causas que tratam da mesma matéria. Imagine, pode, por exemplo, revisional bancária. A demandou contra o banco X, B demanda contra o banco Y, mas qual é a causa de pedir o pedido? A revisão dos juros, porque ele é contrato de adesão. Então vejam, são causas repetidas. O juiz em 2 ações julga totalmente improcedente, citando o réu tudo bonitinho, a partir dali não precisa mais citar o réu. Ele simplesmente vai colar a sentença que ele fez. Matéria só de direito. Bom, o que acontece a partir desse momento? A partir desse momento, se o autor apelar, se ninguém é obrigado a apelar, porque ele ficou irresignado com isso, o juiz então poderá retratar-se ou não. Se o juiz se retratar, ele vai ordenar a citação do réu para oferecer defesa na ação. Agora, e se o juiz não se retratar? Aqui que vem, na verdade, o caso mais peculiar. Se o juiz não se retrata, ele vai mandar também citar, olhem bem o termo, citar o réu para contra-razões. Mas contra-razões não é intimar, porque não é a resposta da apelação, Só que tem um detalhe, o réu até agora nem sabia da demanda. Ele tem que ser citado para que ele possa ser réu na demanda. Então, o juiz vai mandar citar o réu para que ele, querendo, ofereça contra-razões ao recurso de apelação oferecido pelo autor. Bom, essas contra-razões não precisam dizer para vocês, elas equivalem a uma contestação. Após recurso de apelação, após contra-razões, com a inicial que já estava feita, com a sentença do juiz, os autos sobem para o tribunal, caso o juiz não se retrate. Muito bem, subiu para o tribunal, o que poderá acontecer? O tribunal poderá manter a decisão do juiz, ou mesmo cassar a decisão do juiz, se o juiz, por exemplo, julgou erroneamente, achou que era matéria só de direito, a matéria de fato é de direito, ou o tribunal poderá reformar a decisão do juiz. Vocês imaginem um caso que o juiz disse assim, não vou revisar juros. E aí o tribunal diga assim, não, mas nós vamos revisar os juros. O que acontece? O réu, por um acaso, vai ter chance de contestar? Não. O réu simplesmente vai ter o prejuízo da reforma da decisão sem entender direito o que aconteceu. Então ele vai procurar o advogado e vai dizer assim, mas quando é que a gente vai contestar? Não, a gente não vai contestar. Porque as contra-razões feitas, elas equivalem a uma contestação. Essa é a verdade. E aí, a partir dali, o que vai me sobrar? Só o STF e o STJ em recurso extraordinário e recurso especial. Em verdade, gente, aquele trabalho que havia todo de analisar inicial e defesa, que era do juiz, o juiz, com esse procedimento, ele transfere ao tribunal. Óbvio que isso daqui não gera celeridade, porque tirar o trabalho do juiz e jogar no tribunal não resolve. Mas não se iludam. Se, por exemplo, acontecer da reforma da decisão, não voltará ao primeiro grau para que o réu conteste, porque as contra-razões dele equivalem, na verdade, à contestação. Então, esse é o artigo 285-A, que passaremos a ouvir.
Código de Processo Civil, artigo 285-A. Quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo já houver sido proferida sentença de total improcedência, em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida a sentença, reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada. Parágrafo 1º. Se o autor apelar, é facultado ao juiz decidir no prazo de 5 dias, não manter a sentença e determinar o prosseguimento da ação. Parágrafo 2º. Caso seja mantida a sentença, será ordenada a citação do réu para responder ao recurso. Vejam, uma observação bastante importante aqui para finalizar. O juiz, a proferir sua sentença, nesses casos, ele não está vinculado nem ao STF, nem ao STJ. A verdade é que a convicção é dele. Aquela sentença que ele faz no juízo dele, lá na vara dele, é que vai ser o paradigma das demais, independentemente do que pensa o STF e o STJ. De novo, a busca aqui é pela celeridade processual. Vamos agora analisar a questão dos efeitos do recurso de apelação. Se esse efeito suspensivo, se é devolutivo, como é que funciona? Aqui nós vamos analisar o artigo 520 do CPC. O que diz o artigo 520? Ele diz que, em tese, a apelação é recebida no duplo efeito, ou seja, no devolutivo e no suspensivo. O que significa isso daqui, receber no devolutivo e suspensivo? Quando eu falo em ter efeito suspensivo, eu falo em impossibilidade de execução provisória, pelo efeito suspensivo. Agora, existe exceção. Vejam, a regra do duplo efeito. Existe exceção. Que exceção é esta? O artigo 520 do CPC. Vamos ouvi-lo. Código de Processo Civil, artigo 520. A apelação será recebida em seu efeito devolutivo e suspensivo. Será, no entanto, recebida só no efeito devolutivo quando interposta de sentença que, inciso 1º, homologar a divisão ou a demarcação. Inciso 2º, condenar a prestação de alimentos. Inciso 3º, revogado pela Lei 11.232, de 2005. Inciso 4º, decidir o processo cautelar. Inciso 5º, rejeitar liminarmente embargos à execução ou julgá-los improcedentes. Inciso 6º, julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem. Inciso 7º, confirmar a antecipação dos efeitos da tutela. Vejam, nos casos ouvidos, a apelação não vai ter um efeito suspensivo. O que significa isto? Possibilidade de execução provisória. Por exemplo, o juiz condena lá o suposto pai a pagar alimentos. Vejam, é um caso que ele vai apelar, querendo, é claro. Se ele apelar, ele vai apelar já pagando alimentos. Por quê? Porque alimentos, condenação em alimentos é um dos casos do 520. Então o 520, ele retira o efeito suspensivo do recurso de apelação, possibilitando execução provisória. No 520 existe um caso bastante importante, que é o inciso 7, que é a sentença que confirma a antecipação de tutela. Vejam, isso daqui, gente, é a coisa mais racional que existe. Só em 2001 veio para o sistema, mas ele é o óbvio. Imaginem assim, sujeito pede para o juiz medicamentos. O juiz dá medicamentos. Ele está ali recebendo os medicamentos para não morrer. Aí vem a sentença e o juiz, na sentença, confirma que ele realmente tem que ganhar os medicamentos. Ó, sentença que confirma a antecipação de tutela. Como é que funciona? Esse sujeito que vinha recebendo medicamentos, ele continuará recebendo os medicamentos. Isso é o óbvio. Antes, como é que era antes de 2001? Simplesmente quando o Estado recorria dessa decisão do juiz, que acabava confirmando que o sujeito merecia medicamentos, como os medicamentos não estavam no 520 do CPC, ele acabava deixando de receber os medicamentos, porque medicamentos não estavam no 520. Agora, com bastante razão e com bastante lógica, se a sentença confirma a antecipação de tutela, o sujeito continua executando. Mesmo aquelas hipóteses que a antecipação de tutela é dada na sentença, que eu não vou questionar com você se isso daqui é antecipação de tutela ou não é, alguns juízes confirmam, eles dão antecipação, na verdade, na sentença. Vejam, a pessoa diz, requer liminar, ele diz, em momento oportuno eu vou analisar. E muitas vezes o oportuno é o mais inoportuno, ele acaba dando essa antecipação na sentença. Mesmo nesses casos, o juiz que faz isto é visando que a apelação ela entre só no devolutivo. Ou seja, que possibilite a execução imediata, ainda que provisória, da decisão judicial. Então, sentença confirma antecipação de tutela, nós vamos ter o quê? Retirada do efeito suspensivo, só o devolutivo, execução provisória. Agora,
existe aqui uma exceção, que é o artigo 558, parágrafo único do CPC. Vejam, o 558, parágrafo único do CPC, o que ele nos diz? Ele nos diz que mesmo nos casos do 520, que não tem efeito suspensivo, é possível pedir efeito suspensivo. E é possível, inclusive, ganhar. O que depende aqui? Primeiro, depende que o apelante peça para o juiz. Segundo, depende que exista grave lesão. Vejam, imagine o caso daquele suposto pai que vai pagar medicamentos. Ele diz para o juiz, olha juiz, desculpe, né, mas na verdade vai ter uma grave lesão se eu pagar os medicamentos desde já, eu tenho outros filhos. O juiz poderá atribuir efeito suspensivo nos casos do 520. Agora, aqui, gente, preste bem atenção. Quando eu falo da regra do duplo efeito, devolutivo suspensivo na apelação, quando eu falo nas exceções do 520, o juiz não tem o que pensar. Ele não tem poder discricionário. Ele vai ser ali um aplicador da lei. Já no 558 é diferente. É diferente porque ali o juiz poderá decidir se ele defere ou indefere. Aí vem a questão, e o que cabe na decisão do juiz? Expressamente pelo artigo 522 do CPC, caberá agravo de instrumento. Assim encerramos, então, a nossa análise do recurso de apelação. A dica de estudo é que vocês analisem bem todos os artigos da apelação, mas principalmente prestem atenção nas reformas, porque nós temos aqui a súmula impeditiva de recursos, nós temos aquela questão da retratação do 285A, então estudar bastante reformas que elas são bastante cobradas em exame de ordem. E é claro, não esquecendo que a apelação, na verdade, é um dos recursos mais importantes que pode cair tanto na primeira quanto na segunda etapa.